campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá! Sobre os assuntos de família, o nosso tema de hoje é perda de entes queridos. No final do vídeo, se você gostou, não esqueça de curtir. E também de acessar o link que fica abaixo do vídeo para ver o material postado referente ao assunto abordado. Passo a palavra para o Pércio. A perda de pessoas amadas, sem dúvida alguma, representa um dos momentos mais difíceis para todas as pessoas, porque nos dá uma sensação de perda daqueles a quem amamos. E não tem quem não experimente essa dor diante do afastamento físico daquelas pessoas a quem amamos. E estamos todos nós, do jeito, a passarmos por esta experiência. Quando temos o esclarecimento espiritual, temos então a força consoladora, por sabermos que apenas estamos modificando a forma de nos relacionar com este ente querido. Efetivamente, ele vai continuar tão vivo quanto sempre esteve. E vai continuar lembrando de nós, vai continuar nos amando, e não será apenas um registro em nossas lembranças, mas a certeza de que continua desfrutando a oportunidade de viver para aprender a ser feliz como nós que estamos aqui encarnados. E que assim como nós nos encontramos nesse lado da vida, possivelmente nos reencontraremos no plano do espírito, já que somos todos imortais. Não fomos feitos juntos com o nosso corpo. E tudo que vive morre. E o corpo vive e morre. Agora, o espírito é imortal. O espírito simplesmente vive. Ele desfruta da eternidade que Deus concedeu como atributo do espírito. A natureza espiritual lhe confere, portanto, a imortalidade. E ele vai continuar. Essa certeza nos consola, nos conforta. É claro que temos o impacto das forças que nos vinculam ao plano físico. Nós nos apegamos até aos objetos, sentimos falta daquele objeto que estimamos, que temos algum apreço por ele. E terá um ente querido, alguém a quem amamos, por quem o nosso coração vibra. Então é natural que sintamos este impacto no momento, vamos dizer, da partida. Nos despedimos temporariamente da presença física, mas sabemos que não estaremos nos despedindo nem mesmo da presença essencial. Estaremos ligados pelo pensamento e mais do que isso. Às vezes estaremos muito próximos. Estaremos orando por ele, e ele receberá como um abraço fraterno que estaremos lhe enviando, rogando que Deus lhe abençoe, lhe renove as forças, lhe ilumine a mente, o espírito, o caminho que tem a percorrer no plano espiritual. Assim como seus pensamentos também nos chegarão, nos tocarão o coração, estaremos bem próximos. Portanto, é uma separação relativamente ilusória, porque ela é autêntica sob o ponto de vista da vida material. Mas, substantivamente, continuamos tão vivos que podemos, sim, nos comunicar através do nosso pensamento, enviar as mensagens de amor que temos uns pelos outros e nos sentirmos, portanto, todos sob a proteção de Deus, esperando o dia de nos encontrarmos, nos reencontrarmos e continuarmos a nos amar, como estivemos nos amando durante esses dias em que estivemos encarnados. Muito temos a falar sobre isso. O que tu diria, Eide? Quanto à experiência, é uma experiência dura, difícil, né? Perdermos alguém que tem um significado, né? Alguém da nossa família, alguém que tem um significado mais poderoso
junto à nossa vida, mas, como o Senhor disse, sabendo que essa pessoa está numa transformação, está vivendo em uma outra dimensão, isso já nos consola bastante, porque desfaz aquela ideia de que a morte é uma coisa tão definitiva, em que as pessoas se separam definitivamente. Isso aí não acontece. E é claro que todos nós sofremos nesse momento, todos nós, porque é natural, mas temos condições de superar a partir do entendimento do que a doutrina espírita nos traz, que é quanto à imortalidade da alma. A alma vive sempre. E a vida na espiritualidade é a vida verdadeira. Por isso, cada um de nós haverá de ultrapassar essas fronteiras do mundo físico para o retorno à nossa pátria verdadeira, ao lugar de onde todos nós viemos. Então vamos encarar isso de uma maneira mais tranquila. Claro que é uma coisa dolorida, mas de uma maneira que possamos suportar melhor este afastamento temporário dos nossos queridos. E vamos viver bem com eles enquanto eles estão aqui, porque não sabemos quando eles voltarão ou quando nós voltaremos. Então, vamos tratar de conviver com eles da melhor maneira possível, vamos amá-los, vamos respeitá-los, vamos fazer todo o bem a eles que nós pudermos, para que nós não tenhamos essa tristeza depois de lembrar que talvez podíamos ter feito mais. Então, se frequentemente dissermos que os amamos, para mim me parece já uma coisa boa. Um abraço, uma declaração de amor, de simpatia, palavras boas para essa pessoa. Depois nós vamos lembrar que nós fizemos tudo o que estava ao nosso alcance, mas que a vida toma esses rumos e que isso é natural. O que tu acha, Lorena, com relação a isso? Enquanto estava acompanhando o que vocês estavam dizendo, eu pensei numa coisa que a gente fala pouco, que é o processo de luto que nós fazemos quando nos separamos de quem amamos. É um desafio muito grande. Quando quem se separa de nós é a mãe, por exemplo, nós nunca vivemos sem a nossa mãe. Quando a gente chega, é ela que nos recebe. Então, quando ela volta para a espiritualidade, nós precisamos aprender a viver sem mãe. Dá uma sensação de orfandade, não importa que idade nós tenhamos. Então, isso se estabelece em nós como um processo de luto que é natural. É natural, quando a gente fala aqui, como vocês estavam bem mostrando, né, assim, de que a vida segue, a gente vai se reencontrar, mas em nenhum momento a gente está dizendo que nós não podemos ficar tristes, que nós não podemos sentir saudades. É o nosso processo natural de elaboração dessa separação. É o processo que nós chamamos de luto. E, então, eu pensei isso, da gente poder ter cuidado quando a gente coloca nesse sentido, de que ninguém pense que é para passar por isso sem lágrimas, sem nenhuma dor, sem nenhuma angústia. O que é importante é que nós não nos deixemos dominar por a dor, pelo sofrimento, pela angústia, e que não passemos os dias inteiros só em lágrimas. Que possamos, aos poucos, ir nos consolando, nos acalentando com tudo isso que vocês disseram, com essa realidade, né? De que é uma separação temporária. E a outra coisa que me ocorreu, que sempre eu vejo que acalenta muito a alma de quem passa por um momento desses, é aquela passagem do Evangelho que diz que
quando a gente não aceita, né, que um nosso querido volte para a espiritualidade, é como se ele tivesse cumprido uma pena na prisão, tivesse conquistado o direito à liberdade e nós disséssemos que não, que ele não pode ir, que ele deve continuar preso, ou que se ele tivesse doente, hospitalizado, pudesse receber alta e a gente dissesse não, continua hospitalizado. Então, quando a gente pensa que quando a gente fica bem, quando a gente se conscientiza, a gente libera o nosso amado para seguir em frente, eu acho que isso consola muito. Eu não sei, Sinara, como é que tu está nos acompanhando aqui? Acompanhando e concordando, né, com vocês e pensando o quanto a gente ainda precisa avançar no aprendizado do amor. Porque a gente sofre, a gente se desespera, se revolta, adoece quando um ente querido parte, desencarna, principalmente quando se trata daquilo que chamamos de mortes prematuras, né? Aqueles irmãos que partem na infância, na adolescência, quando ainda são muito jovens. Então, o sofrimento daquele que fica é muito maior ainda, né? Então, eu estava pensando o quanto a gente precisa ainda aprender a amar. O amor que liberta, porque nós ainda temos um amor carregado do sentimento de posse, né? O apego. Então, quanto mais o nosso amor é carregado desse sentimento de posse, de apego, aquele amor egoístico, né? Mais a gente sofre quando o ser amado parte para o plano espiritual, retorna para o plano espiritual. Agora, quando a gente vai aprendendo a amar conforme Jesus nos ensinou, conforme Jesus nos deu o exemplo, a gente consegue elaborar melhor essa dor, a gente consegue atravessar melhor por esse período de luto. Então, o quanto é importante ainda, né, a gente realizar esse aprendizado do verdadeiro amor, porque é amando, tendo consciência de que tudo na vida passa, né, como tão bem nos falava Chico Xavier, né, quando ele dizia, né, tudo passa, nós também passamos, nós passamos um período aqui. Vamos certamente nos reencontrar mais adiante. Então, vamos aprender a amar no sentido de que o apego dói para quem fica, dói para quem parte. Então, até em sinal do nosso amor por aquele que partiu, vamos envolvê-lo em bons sentimentos, em boas vibrações, em boas lembranças, para que ele não sofra com o nosso desespero, para que ele não sofra com a nossa revolta, para que ele não sofra com o nosso desequilíbrio. Então, é isso. Encerramos mais um Assuntos de Família. Continuem acompanhando os nossos programas. Agradecemos a atenção de todos e nos despedimos com um carinhoso abraço. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site